Bom dia a todos os internautas. Esse é o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC. ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vocês podem participar. Basta clicar no ícone abaixo do seu vídeo e enviar as suas perguntas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa crise no Brasil e os reflexos na concorrência em todos os setores da economia, seja aqueles próprios do mercado interno, bem como aqueles que nós estamos sentindo vindos do mercado externo. Isso tudo faz com que as empresas cada vez mais tenham que se aprimorar e buscar melhorias que possam trazer ganhos de produção e um bom lucro que sustentem a continuidade de suas operações e também incentive os empresários a fazer os investimentos, que é alguma coisa que nós temos observado, a queda dos investimentos aqui no Brasil em todos os setores, seja pela falta de credibilidade, pela taxa de juros muito elevada, enfim, essa falta de visão do que vai acontecer tem provocado a perda dos investimentos. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o meu amigo Raul Correia da Silva, presidente da BDO RCS Auditores Independentes. Bom dia, Raul. A ANEFAC agradece a sua presença em nosso programa. Bom dia, Leite. É um prazer estar com vocês no Momento Econômico. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigado, Raul. Raul, antes da gente começar as perguntas, eu sei que você foi um dos únicos brasileiros ou latino-americanos que foram eleitos e reconhecidos pelo IAB no mundo todo. Tiveram 8 pessoas e você foi um desses 8. Explica para nós aí o que é e o que representa esse reconhecimento, Raul. Além disso, representa muito, na verdade, né? Porque a gente tem o IAB, ele seria a revista de maior prestígio na comunidade de auditoria do mundo. E eles fazem, todos os anos, fazem os prêmios que pegam as melhores empresas de auditoria, os melhores profissionais. E daí nós fomos indicados este ano para ser um dos 8 disputando o prêmio do que chama de Lifetime, como se fosse o prêmio por toda uma carreira. Então é uma honra muito grande você ter um dos 8 indicados no mundo inteiro. É uma publicação inglesa e eu sou o único latino-americano a fazer parte disso. Isso é muito bom. Raul, fala um pouquinho da sua carreira profissional, como é que você começou. Eu sei que o começo eu posso falar porque a gente sentou no mesmo dia, no primeiro dia de Arthur Andersen, mas diz aí, Raul, como é que foi? Isso é verdade, eu comecei um pouquinho antes, eu comecei a trabalhar muito cedo, mas em contabilidade propriamente dito, comecei a trabalhar em 71. E em 76 eu migrei para a auditoria no mesmo dia, entramos exatamente a 2 de agosto de 76. Na querida Arthur Andersen, né, Raul? Na querida e na querida Arthur Andersen, extinta Arthur Andersen. E inclusive nós estamos agora até fazendo quase uma homenagem para Arthur Andersen. Nós estamos pela BDO, nós vamos estar lançando um livro que se chama O Legado de Arthur Andersen, que é uma empresa que não mais existe, mas deixou um forte legado. Esse livro foi lançado por um antigo sócio da Andersen, e isso na Espanha, e nós compramos direitos para a língua portuguesa, e devemos estar fazendo o lançamento disso, como homenagem à nossa profissão. A nossa profissão ela é uma profissão que ela é muito exigida, muito regulada, é uma profissão de muito trabalho. E eu acho que um legado desse de uma empresa, eu acho que é importante a gente dividir como uma homenagem da profissão para a profissão. Olha, Raul, Arthur Andersen é uma história na nossa vida, né? Até hoje a gente tem os nossos grupos de ex-Arthur. São mais de 30 anos aí de ex-Arthur e vai continuar esses ex-Arthur aí para sempre. Raul, depois da Arthur Andersen, você teve a Terco, e aí em 2011 a BDO. Como é que foi essa transição, Terco, BDO? Explica pra gente. Ela foi grande, na verdade nós entramos, eu tinha a Terco, tem o Ter também, né, que também entrou conosco na Andersen no mesmo dia. Daí, era o Mauro Terepins. Isso, quando nós saímos da Andersen, depois de algum tempo, ele me deu a ideia de montar uma empresa de auditoria, convidei o Terepins,
e daí nós temos a Terco, né, que é Ter e Co, né, fusão de sobrenomes, e isso em janeiro de 82. Daí, por motivos A e B, em 2001 nós nos separamos, eu vendi meus 50% para ele, e fiquei fora do mercado por uns anos. Eu fiquei fora do mercado por não competição, daí retornamos. Em 2005 voltamos à prática de auditoria e a partir de 2011 a BDO nos convidou para representá-la depois que a Trevisan havia sido, que representava a BDO, havia sido absorvida pela KPMG. Nós estamos então desde abril de 2011 representando a BDO no país. Tá. Você hoje é o presidente da BDO. Em quantas capitais a BDO está no Brasil e em quantos países a BDO está no mundo? A BDO ela é a quinta maior empresa de auditoria, ela é uma das Big Five, tanto no mundo como aqui no Brasil também. Ela está em 152 países, se eu não me engano, que a BDO está presente. 152 países? 152 países presentes. E no Brasil nós acabamos de abrir nossa 22ª filial. Nós acabamos de abrir, nós somos 22 filiais, praticamente cobrindo todas as grandes capitais nós estamos, e algumas cidades que não são capitais, mas que são importantes, como, por exemplo, Campinas, São José. Então nós abrimos agora o Vitória do Espírito Santo, que é a nossa 22ª. Este ano nós havíamos aberto também Cuiabá, e vamos abrir mais uma ainda no interior de São Paulo até o final do ano. Muito bom, Raul. Bom, Raul, você falou tudo, e não falou do Corinthians, que a gente sabe que foi toda a sua vida, a sua carreira também Corinthians, o que, aliás, é que dá uma sorte muito grande. E fala aí do Corinthians, Raul. O Corinthians faz parte da história de vida, né? Eu sou um dos fundadores, tanto dos Gaviões da Fiel quanto da Camisa 12. E, logicamente, sou torcida organizada, tudo isso vai até os 20 anos, né? Depois tem que trabalhar, você tem que crescer, né? Mas daí, em 2006... quando teve todo aquele problema que o Corinthians perdeu um jogo para o Inter, e daí do Alibe, e o Andrés montou um grupo, me convidou para fazer parte do grupo dele, e daí eu estive como vice-presidente de finanças e depois como mudança estatutária de diretor de finanças por 2 gestões. Então eu fiquei na gestão do Andrés, fiquei na gestão do Mário, e acabou agora em fevereiro o nosso mandato. Então eu tive até fevereiro, foram mais de 7 anos que nós estivemos contribuindo gratuitamente, né? Tudo pro bono, né? Trabalho em clube de futebol, eles são pro bonos. E fizemos um grande trabalho, não dá para a gente falar, nós pegamos o Corinthians com 56 milhões de faturamento e saímos o ano passado por cerca de 250. Nesse meio tempo você teve vários títulos, né? Nós fomos da Série B até bicampeão mundial, tivemos o CT da profissional, fizemos o estádio, que tem que ser pago, mas fizemos o estádio, agora está se terminando o CT da base. É um trabalho muito grande ter se desenvolvido no Corinthians com o maior clube brasileiro e um bando de loucos trabalhando em conjunto e em prol da nação. Muito bom. O programa não é para a gente falar de esporte e não é essa a intenção, era abordar o aspecto do profissionalismo e da governança, da experiência de alguém de auditoria dentro de um time de futebol. Raul, vamos começar sobre o mercado brasileiro, mas vamos falar do mercado das empresas de auditoria, Raul. Com essa crise, como é que está esse mercado? O trabalho do auditor, ele é um trabalho que ele é sempre requisitado e tem mudado muito. É importante nós entendermos alguns momentos do que aconteceu com a contabilidade e, consequentemente, também acaba levando para o trabalho do auditor. Desde que nós tivemos a estabilização da moeda, nós já tivemos uma hora que você podia ter balanços que eles pudessem ser comparáveis ao longo do tempo. Porque com a inflação muito alta, você tinha que ter subterfúgios, uma hora em dólar, uma hora em OTN, para poder ter informação. E depois nós tivemos grande desenvolvimento que foram nos sistemas de informação. E com isso, praticamente, nós somos uma contabilidade online, independente do tamanho das empresas. Então, acho que essa é uma mudança grande. E aí sim entra o trabalho do auditor, na hora que você está validando uma informação que ajuda na gestão das companhias. Então, acredito que o papel do auditor em relação à contribuição para a melhoria da governança das companhias, com a contribuição das informações, aí ele acaba ajudando, com boas informações, você ter uma boa gestão nas companhias. Nessa crise, Raul, onde todo mundo está fazendo corte de despesa para tudo quanto é lado, para poder sobreviver, você observou também que as empresas estão, entre aspas, economizando
com os trabalhos de auditoria? Você tem observado isso? Está acontecendo? De uma forma ou outra, o que você acaba vivendo, ninguém é uma ilha, né? Então nós estamos em crise no país desde junho de 2013, desde que começaram os protestos, nós estamos com isso. Então você acaba tendo algum problema de uma discussão de honorário um pouquinho mais aguerrida, um pouco de inadimplência. Os pedidos de desconto estão acontecendo também? Os pedidos de descontos, eles aumentam, o que é complicado, porque é difícil. A gente não tem matéria-prima, né? A gente tem uma mão de obra que ele tem dissídio e tem promoções, sim. Então é muito difícil fazer. Mas não quer dizer que as empresas estão eliminando o serviço. Porque as empresas hoje têm uma consciência da importância de você ter uma informação com um grande grau de precisão para ajudar na tomada de decisões. Nesse aspecto, Raul, como é que você vê a importância da auditoria para as empresas, não no aspecto de ter que opinar e dar um parecer no balanço e cumprir ali o regulamento, mas no auxílio aos gestores para poder fazer os ajustes internos e principalmente fazer correção de rota. Por quê? Porque eu conheço bem, eu sei que a riqueza do trabalho dos auditores, muitas vezes, ela não é totalmente aproveitada pelos gestores. O gestor nem sempre está preocupado em ver o que o auditor identificou, o que o auditor pode sugerir, porque ele está olhando muitas empresas, ele olha empresas 24 meses por ano. Como é que você vê isso daí no auxílio aos gestores com relação ao trabalho dos auditores, Raul? Isso está melhorando? Como é que está isso? Não, eu vejo que nós temos uma melhora grande, porque ao longo dos anos, e aí notadamente, como falamos de Arthur Andersen, quer dizer, praticamente de 2001 para cá, houve uma série de mudanças, inclusive em normas internacionais e, consequentemente, em brasileiras, e as informações estão cada vez mais precisas. Se vocês olhassem até 15 anos atrás, um balanço publicado no jornal, ele era uma página, 2 páginas. Hoje você tem as empresas de maior porte, cadernos inteiros de jornal explicando tal qual o volume de notas explicativas que você tem. Quer dizer, as empresas estão os empresários cada vez mais cientes de que uma boa governança e uma boa transparência geram bons negócios. E aí entra o trabalho do auditor. A nossa especialidade é o que nós chamamos de middle market, são as pequenas e médias. Quando se fala pequenas e médias, nós não estamos falando de uma pequena loja de esquina. Para nós, o conceito de pequena e média é aquela empresa onde o principal acionista está à frente da gestão da empresa, quer seja à frente dos negócios, como o CEO da empresa, ou como presidente de conselho. Então, esse é o nosso conceito. Tanto que nós temos tantas empresas pequenas como muito grandes no nosso portfólio de clientes, mas dentro desse conceito. Por quê? Quando você está falando com a pessoa e gerando a informação e com quem está interessado no resultado efetivo e nos negócios, não tendo uma visão focada, mas tendo uma visão periférica, ele vai conseguir aproveitar bastante o trabalho do auditor. Quer dizer, então nós temos hoje, tanto nos profissionais, quanto também nos próprios acionistas, uma condição de diálogo cada vez maior, e isso veio com a mudança da profissão e também com as novas regras. O trabalho do auditor, ele vai muito além dos números. Ele vai muito além de uma validade de um número. Ele te leva a credibilidade e ele te leva uma condição de você falar materialmente essa é minha empresa, e essa é minha empresa e em cima dela eu posso tomar decisões. Perfeito. Raul, já que você falou do middle market, de um modo geral, as empresas do middle market, nem sempre elas são obrigadas a ter o parecer do auditor. Nós sabemos que a SA de capital aberto é obrigatório, enfim, tem outros fatores. Mas as empresas do porte médio não. Como é que você tem sentido nessas empresas com relação a manter os trabalhos de auditoria ou aquelas que não têm, buscar os trabalhos de auditoria? Como é que você está vendo a auditoria no middle market? É bem como a gente estava conversando, né? Quer dizer, nós enxergamos muito além de uma validação de um número. Nós temos no nosso portfólio de clientes, cerca de 70% deles não precisam do trabalho do auditor, 70%? Legalmente falando. Mas eles têm a necessidade de gerar uma informação e ter como
precisa ter alguém que possa analisar e ajudá-los a tomar decisões com aquelas informações. Raul, voltando um pouquinho sobre os trabalhos do auditor. Lógico, não vamos entrar em aspecto técnico de auditoria, princípios, enfim, vai. Mas com relação ao seguinte, o que a gestão, o que um administrador precisa conhecer um pouquinho melhor em relação aos trabalhos dos auditores, fora aquilo de opinar sobre o balanço, para poder utilizar isso daí em melhorias? O que ainda os gestores não conhecem? Acho que o gestor, às vezes, como existe essa falsa impressão de que o auditor é para atender obrigações mais legais, alguma exigência de um banco, às vezes falta um pouco de se integrar um pouco mais no processo da contratação e da discussão do serviço do auditor. Que eu acho que os executivos, os profissionais, os gestores, eles precisam ter o contato com todo o escopo do trabalho, com toda a profundidade do trabalho, desde o primeiro momento, até para falar, legal isso que vocês estão fazendo, mas e isto aqui, eu gostaria dessa informação, ela é coberta por onde? Nós temos um pouco mais do trabalho todo realizado, quer dizer, um pouco mais de informação do que é realizada, e você pode aproveitar melhor. Porque normalmente o trabalho do auditor, ele não é só entregar um parecer. Nós sempre entregamos um relatório à parte, com pontos que a gente levantou de levantamento de processo, de informações que muitas vezes é até mais importante do que a própria validação do número para efeito da gestão da companhia. Raul, depois no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais dessa crise Lava Jato e outras coisas mais. Mas com tudo isso acontecendo, você tem notado os gestores das empresas mais preocupados com transparência, principalmente até o compliance, mas mais ainda a transparência? Você nota uma mudança nesse sentido? Está melhorando? Como é que você está vendo isso? Isso está mudando e muito. Se nós pegarmos até 2007, 2008, era muito difícil você encontrar o gestor querendo colocar detalhes da operação nas notas explicativas de um balanço. E isso mudou com o tempo. Hoje, quando você pega uma nota explicativa, você consegue entender. Antigamente, você entende a dificuldade. Não quero colocar aí onde eu tenho meu dinheiro aplicado, não quero ter informação onde eu estou aplicando o recurso, em quais empresas, quem são minhas subsidiárias. Isso praticamente ele acabou de 2008 para cá. E está subindo cada vez mais, porque as empresas não estão parando na informação de um balanço. Um balanço publicado, ele aponta no iceberg. Muitas empresas hoje estão fazendo relatório de sustentabilidade, que mostram que está abaixo do nível do mar. Então nós temos uma mudança bem razoável nisso e, logicamente, quem tem a ganhar com isso é a sociedade num primeiro momento, porque quanto mais transparente você é, maior credibilidade você tem no mercado. Quanto maior credibilidade você tem no mercado, maior a sua oportunidade de gerar novos negócios. Eu concordo, Raul. Eu acho que a transparência, e principalmente portão para dentro e portão para fora, que é alguma coisa que alguns anos atrás as pessoas tinham um tabu. Não posso mostrar para os meus funcionários o meu balanço, o meu faturamento. Olha só. E a gente nota que quando isso acontece, a equipe reage de uma forma diferente. Raul, antes que a gente encerre esse primeiro bloco, essa operação Lava Jato, vamos deixar para o segundo bloco, mas eu queria o seguinte: a operação Lava Jato mudou o mercado dos auditores, deu mais relevância ao papel dos contadores. Como é que o auditor vê isso daí? Mas eu vou deixar para você pensar e no segundo bloco nós vamos voltar. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.